Já estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula e já estamos na lição 11. Nós estamos bem próximo de finalizar essa lição maravilhosa, onde nós tiramos muitas lições preciosas para as nossas vidas. E o assunto da lição diz, Esté 8, um novo decreto livre os judeus. O textuário vai dizer, escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Esté capítulo 8, versículo 8. A verdade prática vai dizer, quando Deus derruba o perverso e revela amor contínuo pelos seus, devemos nos regozijar. Então, na lição anterior, nós já estudamos Amã sendo sentenciado à morte, que é quando ele constrói uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai, e ele mesmo é enforcado, é sentenciado à morte nesta mesma forca que ele mesmo havia construído para o seu algoz. E aqui no tópico 1 vai dizer o seguinte, elevação de Mordecai. O subtópico 1 diz, confiscados os bens de Amã. A referência é Esté, capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Então, naquele mesmo dia, no mesmo dia do banquete, do segundo banquete que a rainha fizera, no mesmo dia que Esté revelara toda a trama de Amã, no mesmo dia em que o rei ficou irado e sentenciou Amã à morte, no mesmo dia que ele sentenciou Amã à morte, na mesma forca que ele havia construído para o seu algoz, Mordecai, neste mesmo dia, Assuero já toma essa atitude de dar todos os bens que pertenciam a Amã, ele vai e entrega a rainha Esté até como uma forma de pedir desculpa por todo o mal-estar que ela havia passado, ela e o seu povo, como se fosse uma forma de agradar a rainha para compensar tudo que ela havia vivido por conta do decreto que Amã havia feito. O ato de ele tomar posse de todos os bens que era de Amã é de acordo com a lei persa, porque a lei persa dizia que se um inimigo, se um traidor fosse pego, todos os bens que pertenciam a esse traidor, eles passavam a pertencer a partir daí à coroa, a coroa real, no caso ao rei. E o rei, por sua vez, achou por bem repassar todos esses espólios, todas as propriedades a Esté, porque quando ele fala que deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, não quer dizer só a propriedade, a casa onde Amã morava, mas isso quer dizer que todos os bens que pertenciam a Amã, todos os servos, todos os escravos e tudo que pertencia a Amã, tudo que era de propriedade de Amã, ele achou por bem dar a Esté. E quando nós vemos aqui na parte B que diz, Mordecai veio diante do rei, isso é, ele foi apresentado à corte, né, pela rainha, agora que ela já havia contado que ele era parente dela. Então agora o rei, em poder desse anel, ele olha para Mordecai e é como se ele estivesse olhando e observando e pensando que este homem agora, Mordecai, tinha todas as características que ele estava procurando em um homem para poder ocupar o cargo de primeiro-ministro que tinha ficado vago. E ele, chegando a esta conclusão de que Mordecai possuía essas qualidades, ele tira o anel, agora ele está em poder do anel, ele tira o anel e o dá a Mordecai. E esse ato de ele dar a Mordecai quer dizer que ele está repassando, ele está transferindo todo o poder, toda a autoridade que esse anel carrega, porque com esse anel que se pode fazer decretos, é como se fosse uma assinatura do rei, como nós conversamos em uma das aulas anteriores, que é como se o fato do rei dar o anel para a pessoa, o anel real quer dizer que é como se ele estivesse dando um cheque assinado em branco, e essa pessoa tinha autoridade para fazer várias manobras ali dentro do palácio, claro, com autorização do rei, mas ele tinha esse poder. Então, quando ele passa o anel, ele transfere toda essa autoridade,
todo esse poder que esse anel simbolizava, né? E promovendo ali através desse ato Mordecai ao cargo que estava vago, que antes era de Amã, que é o cargo de primeiro-ministro. E aqui na parte B do versículo nós lemos que e Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então aqui nós encontramos Esté dando o cargo de administrador de todos os bens, porque a rainha havia recebido do rei como presente todas as propriedades da casa de Amã, todos os bens com seus servos e tudo mais, e se nós vamos pensar, ela não precisava, porque ela já era rainha, já morava no palácio. Então ela, até numa forma humilde e generosa, né, com o seu tio primo, na verdade é primo, né, mas chama de tio porque criou ela, e era muito mais velho por isso, mas ele era primo dela. Então ela, numa forma humilde e generosa de recompensá-lo, então ela coloca Mordecai como administrador de todos esses bens que eram de Amã, e simbolizando ali uma humildade, uma generosidade e até uma forma de recompensar tudo que seu tio havia feito por ela. Então, ela viu nessa ação do rei de dar a ela os bens de Amã uma oportunidade de compensar Mordecai por tudo que ele havia feito por ela, ele havia criado e ele havia acompanhado ela mesmo depois que ela se tornou rainha, aconselhando, dando sábios conselhos. Então, ela achou nessa ação uma forma de recompensar o seu primo Mordecai. O subtópico 3 vai dizer o significado do anel. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. Então agora Mordecai possuía tudo que era de Amã, que um dia foi de Amã, agora foi repassado para a administração dele e tudo agora pertence a ele. O seu título de primeiro-ministro, que era de Amã, agora é de Mordecai, passou para o poder de Mordecai. Os seus bens também passaram, a sua casa, os seus servos, os seus escravos e tudo mais que Amã tinha, agora tudo passou para Mordecai. E a sua autoridade, a autoridade que ele tinha como primeiro-ministro, ele que possuía aquele anel sinete, que dava autoridade a ele para fazer o decreto e carimbar na argila o símbolo real do palácio. Agora este anel sinete estava com Mordecai. Então, a autoridade, agora ele podia ver também o rei, como a própria revista fala, ele fazia parte do grupo que podia ver o rei sem precisar ser chamado, como a rainha Esté precisava ser chamado para poder entrar na presença do rei. E ele não, ele já tinha uma entrada mais seleta, ele já tinha um acesso mais irrestrito ao rei, porque ele era um dos principais, era o segundo homem em poder depois do rei apenas. Então ele já tinha esse acesso em qualquer tempo sem precisar de uma permissão do rei. O tópico 2 vai dizer o novo decreto. O subtópico 1 diz outra petição de Esté, referência a Esté capítulo 8, versículo 3, que diz: falou mais Esté perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Agora nós encontramos Esté fazendo uma nova petição ao rei. Agora que ela já sabe que que o rei tem boa vontade com ela para realizar seus desejos, agora ela faz um novo pedido ao rei, mas mesmo assim, mesmo ela observando que o rei tem boa vontade com ela, mesmo assim, nós notamos que ela continua agindo com humildade no trato com o rei, ela continua sem se impor, e ela faz esse novo pedido porque ela nota que o perigo ainda paira sobre os judeus, sobre o povo. O perigo iminente de que eles vão ser exterminados através de um genocídio ainda continua valendo, o decreto ainda continua válido. Amã morreu, Amã já foi enforcado, os bens dele já foi dado a Esté, Esté já passou esses bens para seu primo Mordecai, que agora também foi declarado primeiro-ministro pelo rei Assuero, como forma de tentar compensar tudo que Esté tinha passado, mas o decreto, nada disso muda o fato de que o decreto continua valendo, o decreto ainda está lá, os judeus ainda serão mortos, com data e hora marcada. Então Esté
ela vendo que isso continua, ela acha novamente uma hora adequada, e que o texto fala que ela se joga aos pés do rei, chorando, ela implora pelo seu povo. E nós notamos que o rei continuou com boa vontade com ela, com a disposição generosa de atender os seus pedidos, porque novamente ele estende o seu cetro para ela. Como dissesse, faça o seu pedido, eu autorizo que você faça o seu pedido. Então, a partir daí, Esté se levanta e faz o seu pedido. Aqui nós vamos ver isso no tópico 2, que diz: Esté intercede pelo seu povo. Referência Esté 8:5, que diz: E lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do reino. Então, toda a conduta de Esther, nesta fala, nesta conversa, ela é observada pelo grande tato que ela tem em se humilhar diante do rei, em ser submissa ao rei, em demonstrar grande sabedoria no seu trato, nas suas expressões, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Ela descreve a sua submissão voluntária ao rei, e ela sabe que tudo isso agrada muito ao rei. O rei, que já tem boa disposição com ela, quando ele vê ela voluntariamente sendo submissa a ele, ele fica com mais vontade ainda de realizar os seus desejos. E o fato de que ela relata todas as infâmias de Amã, tudo que o decreto que foi feito, que o povo ainda sofrerá com isso, esse massacre premeditado, né, com data e hora para acontecer. Se em nenhum momento ela dava essa impressão de que o rei tinha ciência de tudo isso e que ele havia dado o aval dele para esse decreto malvado. Então, ela sabiamente não dá a entender. A gente nota porque ela conta para o rei do decreto, ela conta que o seu povo todo irá morrer, ela conta o ocorrido, o histórico do decreto, o que há no decreto que vai acontecer com o povo dela, não dando a entender que o rei sabia, como se dissesse: eu sei que meu rei jamais faria isso, jamais cometeria essa atrocidade de cometer o genocídio contra todo um povo, toda uma raça. E ela sabiamente age assim, não jogando a culpa sobre o rei, não dizendo, não dando a entender que ele tinha ciência disso, mas sempre colocando tudo sobre Amã. E ela pede a reversão para o rei, que o rei pudesse reverter essa situação, pudesse reverter esse decreto. E isso indica toda a sabedoria e toda a habilidade de Esther, porque nós sabemos que ela sabia que o rei tinha dado o aval, que Amã havia pago para o rei, como se fosse uma forma de compensar o tesouro real pelas perdas. Ele havia pago para que esse decreto fosse entrado em vigor. Então a rainha mostra muita habilidade no seu trato com o rei. E as declarações de Esther nós podemos ver aqui no versículo 6, onde ela diz: pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. O que reforça que era um pedido bem pessoal de Esther, está pedindo de uma forma bem pessoal, porque agora ela já fala meu povo, meus parentes. A gente já vê uma diferença no linguajar, já não é mais tão, digamos assim, tão profissional, ela já fala mais pessoalmente mesmo, como se fosse um pedido pessoal, quando ela fala do seu povo, dos seus parentes, que ela não poderá ver eles sendo mortos. Quando ela usa a primeira pessoa, ela demonstra o seu profundo apego à sua gente e demonstra o pedido pessoal. E o rei, em resposta do pedido, e até mesmo para consolar a rainha, é quando ele diz, né, que ele já mandou enforcar Amã. Olha, eu já mandei enforcar Amã, todos os bens dele eu já dei a você como forma de tentar me retratar diante de ti. E é como se ele quisesse dizer que o que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer, minha rainha, eu já fiz. Já mandei enforcar Amã, já dei os bens dele para você, mas o decreto
realmente era algo que ele não podia revogar. Era algo que ele não poderia desfazer. Um decreto, uma vez lançado, editado, o rei não poderia fazer, mesmo que fosse da sua vontade, ele não tinha mais essa autoridade, né? A lei persa era bem clara quanto a isso. Foi feito um decreto, não pode ser revogado, não pode voltar atrás. E é interessante nós notarmos que Mordecai também estava presente em toda essa conversa. Mordecai estava ali presente, ele viu a rainha intercedendo, ele viu a rainha chorando, lançando seus pés do rei, para pedir em favor do seu povo, expressando todo o seu apoio ao seu povo. O subtópico 3 vai dizer: um novo decreto é escrito. A referência está em capítulo 8, versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar, como nós já estudamos em outras lições, que um decreto medo-persa ele não pode ser revogado. Nós até tomamos o exemplo de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, que o rei Dário assinou esse decreto mesmo meio que sendo influenciado pelos inimigos de Daniel. E depois que o rei Dário descobre que Daniel vai ser lançado na cova dos leões por causa desse decreto, vai ser morto, ele tenta o dia inteiro revogar ou fazer algo para tentar amenizar de modo que Daniel não fosse morto. Mas a história conta que mesmo o rei, o que havia assinado o decreto, ele não consegue revogar este decreto, porque uma vez o decreto sendo lançado, ele não pode ser revogado. Já fazia parte da lei dos medos persas. Então já sabia que não podia ser revogado. Porém, pode-se criar um novo decreto que mude os fins daquele primeiro decreto. Não invalida, porém muda os fins, o fim da história para o povo judeu que estava com um decreto para dia e hora marcada de morrer. Então, sendo assim, o rei instrui a Mordecai e a Ester que eles criem vocês um novo decreto. Ele dá ordem, ele dá autorização para que eles criem um novo decreto para tentar alterar o fim da história dos judeus, que era o fim eminente, eles morreriam certamente. Então ele diz, olha, criem um novo decreto, ele instrui Mordecai e Ester, criem um novo decreto que eu autorizo vocês, um decreto que não que invalide o anterior, mas que mude os fins dos judeus, que tenham um resultado diferente para eles. Então, a partir daí, Mordecai ele manda chamar os secretários do rei e ele dita um novo decreto para todas as 127 províncias do reino persa. Então as cartas elas foram escritas no nome do rei, elas foram carimbadas pelo rei, porque o rei já havia dito que poderia ser feito esse dito. Ele mesmo instrui Mordecai e Ester para fazerem, e com o anel que ele agora estava com Mordecai, ele ia carimbar e dar a autorização para que esse novo decreto entrasse em vigor. Nessas cartas, o rei ele autorizava os judeus para eles se organizarem nesse tempo que eles ainda teriam, para eles se organizarem de forma que eles pudessem revidar os inimigos, porque o decreto anterior dava autorização para todos os povos irem lutarem contra o povo judeu e matar os povos judeus e ainda ficar com o espólio, né? Ficar com tudo que era dos judeus. Esse que o decreto anterior dizia, não dando chance para eles se defenderem, mas autorizando todos os povos a lutar contra eles e matá-los e ficar com os bens dele. Agora, esse novo decreto ele já dá uma chance para os judeus, porque esse novo decreto diz que eles podem se organizar para se defender contra qualquer ataque. E, por exemplo, se homens armados de qualquer povo ou província do reino fossem para atacar os judeus, eles poderiam combatê-los, eles poderiam lutar contra eles, eles tinham um decreto que autorizava eles a se defender. O anterior não tinha, eles simplesmente iam sofrer genocídio, sem poder se defender. Agora não, o próprio rei, ele dá a ordem para os mensageiros montarem ligeiros cavalos e irem rapidamente mandar esse decreto que dá essa autoridade para que eles pudessem se defender. E o fato de eles mandarem em ligeiros cavalos era para que de fato mesmo o povo de Israel tivesse mais tempo para se preparar,
para se defender contra esses inimigos, porque quanto antes essas mensagens chegassem até ele, mais tempo eles teriam para se preparar, e levando em conta que eram 127 províncias e que era um vasto império que ele tinha. Então levava-se tempo para chegar a todas as províncias e entregar esse decreto. Então, por isso a urgência de mandar cavalos rápidos para que os judeus tivessem mais tempo de se preparar. O tópico 3 vai dizer popularidade dos judeus. Mordecai é honrado, é o subtópico 1. Referência Esté, capítulo 8, versículo 15, que diz: então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então aqui nós vemos que Mordecai ele é vestido com trajes da realeza. Esses trajes que é citado aqui, essas cores, são as cores da realeza, e são os trajes reais, né? Então nós notamos que ele foi alegremente recebido por toda a cidade de Suzã. E se nós fizermos o comparativo do primeiro decreto, como caiu como uma bomba para o povo de Suzã, quando o povo de Suzã soube do decreto que Amã havia feito, que mataria todos os judeus, que exterminaria com todos os judeus, nós vemos que o povo ficou perplexo, o povo ficou confuso, o povo ficou triste. Então nós vemos que agora, olha a diferença, agora que Mordecai é honrado, que é feito primeiro-ministro, nós vemos a diferença. O povo de Suzã se alegra com a vitória de Mordecai. Então nós vemos que o povo de Israel era um povo querido, era um povo que ele não apresentava nenhuma ameaça para os outros povos, eles não eram tidos como ameaças. A Amã é que era o inimigo do povo de Israel, mesmo que queria destruí-los, mas que eles, digamos assim, que eles tinham sim, que eles eram bons vizinhos para os persas. Então agora nós vemos Mordecai saindo do palácio com as vestes reais, com as vestes da realeza, e o povo de Suzã todo se alegrando com essa nomeação dele para primeiro-ministro. Então todos os moradores de Suzã ficaram muito contentes com essa nomeação, ficaram muito felizes e soltaram gritos de alegria. Então o subtópico 2 vai dizer regozijo e alegria dos judeus. Esté 8,16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, que é isso que nós estávamos comentando, fazendo um comparativo com a primeira vez, onde os judeus seriam exterminados, a tristeza do povo, e agora ao regozijo do povo de Suzã em saber que Mordecai estava sendo honrado. É o que nós já comentamos. O subtópico 3 diz triunfo sobre os inimigos. Referência Esté, capítulo 8, versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, nesse capítulo 17, nós vemos aqui que onde chegavam, conforme o mensageiro ia chegando, ia deixando o edito, e além do edito, os povos, os judeus, eles iam se alegrando, diz que eles sentiam regozijo e se alegravam e faziam banquetes e festa. Então eles que até então estavam tristes com a notícia de que eles seriam exterminados sem chance de se defender, quando chegava esse novo edito, chegava a alegria e eles se regozijavam imensamente, porque era uma bênção muito grande que Deus estava dando para eles, um livramento de morte certa. Então eles tinham mais do que motivos para se regozijarem, para se alegrarem e para darem graças ao Senhor, e com isso eles faziam banquetes e festas em comemoração a isso. E no final diz, o último parágrafo diz: e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Então aqui quando diz a frase, pois muitos se fizeram judeus, pois agora estavam com medo dele, esse é o único lugar do Antigo Testamento em que esse verbo se encontra desta maneira, é usado para falar de uma forma de conversão ao judaísmo. É o único lugar em que nós vamos encontrar essa forma usada de se fizeram judeus para indicar a conversão ao judaísmo. E com isso, com essa conversão ao judaísmo,
eles se tornavam participantes de todas as bênçãos que estavam reservadas para os judeus, agora era reservada a eles. Então o poder de Deus ele foi tão evidente, porque imagina, os povos pagãos todos tinham visto, todos tinham ficado assustados quando chegou o primeiro edito de morte certa para todo o povo judeu. E agora, de repente, com uma providência divina incrível, eles veem esse povo que antes estava condenado à morte certa. Agora eles veem esse povo serem beneficiados por um novo edito. E Mordecai, que era o algoz de Amã, que até então Amã era primeiro-ministro e tinha lançado esse edito para matar todos os judeus e matar Mordecai, agora se fizera primeiro-ministro no lugar dele. Então isso teve um impacto muito grande em todo aquele povo, aquelas 127 províncias, todas ficaram sabendo da história de Amã, que Amã tramou a morte de Mordecai numa forca e ele próprio foi morto nesta forca. Então o nome de Deus foi glorificado, o poder de Deus ficou evidente, mesmo que não tenha sido falado o nome de Deus, mas o poder de Deus ficou evidente, o Deus do povo de Israel ficou evidente. Então isso causou uma grande impressão nos outros povos e eles se encheram de medo, porque como não temer um povo que estava condenado à morte e agora, através de um novo edito, eles têm chance de se defender. Então esse Deus é poderoso mesmo, esse Deus muda o futuro. Então eles se encheram de medo e muitos se converteram. Então nós observamos que todo o ódio de Amã para exterminar o povo de Israel acabou se transformando numa grande evangelização para outros povos, porque agora outros povos se renderam ao Deus de Israel e tornaram-se judeus. Então tivemos um final com a providência divina se fazendo muito evidente em todos os aspectos, em todos os momentos. Então assim nós finalizamos a nossa lição de hoje. Espero ter ajudado vocês. Continuem buscando mais conhecimento através da palavra de Deus, porque Deus sempre tem mais para nos ensinar. Essa é a nossa lição desse semestre, essa lição maravilhosa, onde nós aprendemos muito sobre Ruth e Esté, essas duas mulheres abençoadas por Deus, que continuamos buscando conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam, antes de estudar a palavra de Deus, busquem o Espírito Santo, pedindo para que Ele os ajude, Ele dê sabedoria para ensinar as outras pessoas que também precisam de conhecimento, e nós podemos ser esse canal que Deus vai usar. Que Deus abençoe vocês, curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso e fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!